O ano de 1930 marcou um ponto crucial na história brasileira. Getúlio Vargas assumiu o poder, dando início ao período conhecido como Era Vargas. Essa era duraria até 1945. Vargas prometeu modernizar o Brasil. Ele queria tirar a nação das dificuldades econômicas. Ele também visava estabelecer uma forte identidade nacional. No entanto, os métodos de Vargas eram controversos. Ele eventualmente lideraria um governo autoritário. Este período teve um impacto profundo no Brasil. Ele continua a moldar a nação hoje. A ascensão de Vargas ao poder coincidiu com uma crise global. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 teve um efeito devastador na economia brasileira, dependente do café. Essa turbulência econômica alimentou a agitação social e a instabilidade política. Os brasileiros buscavam mudanças. Vargas entrou em cena, prometendo liderar a nação em direção ao progresso e à prosperidade. Sua visão para o Brasil ressoou em muitos, particularmente na classe trabalhadora. As promessas de Vargas prepararam o cenário para um período de transformação dramática no Brasil. A Revolução de 1930 foi um momento crucial na história do Brasil. Esta revolução levou Getúlio Vargas ao poder. Ela marcou o fim da República Velha e inaugurou uma nova era. A revolução foi desencadeada por uma confluência de fatores. A crise econômica global atingiu o Brasil com força, expondo as fraquezas do sistema político existente. Este sistema favorecia a oligarquia cafeeira e negligenciava as necessidades da classe trabalhadora. Vargas, um líder carismático do Rio Grande do Sul, capitalizou esse descontentamento. Ele prometeu uma sociedade mais justa e equitativa. Vargas conquistou apoio de vários setores, incluindo os militares e a classe média urbana. A revolução em si foi rápida e relativamente sem derramamento de sangue. O governo existente, enfraquecido por divisões internas e enfrentando pressão crescente, foi rapidamente derrubado. Vargas assumiu o poder como presidente provisório, prometendo restaurar a ordem e conduzir o Brasil a um futuro melhor. Ao assumir o poder, Vargas embarcou em um ambicioso programa de reformas econômicas e sociais. Ele visava modernizar o Brasil e reduzir sua dependência das exportações de café. Vargas acreditava em um Estado forte e implementou políticas para promover a industrialização. Ele investiu pesadamente em projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias e produção de energia. Essas iniciativas criaram empregos e estimularam o crescimento econômico. Vargas também entendia a importância de garantir o apoio da classe trabalhadora. Ele introduziu leis trabalhistas históricas que concediam aos trabalhadores direitos e proteções sem precedentes. A consolidação das leis do trabalho, criada em 1943, foi a pedra angular dessas reformas. Estabeleceu um salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e o direito de sindicalização. Essas medidas melhoraram drasticamente a vida dos trabalhadores brasileiros e ajudaram a legitimar o governo Vargas. Elas também lançaram as bases para uma sociedade mais forte e justa. Seção 4. O Punho de Ferro. Estado Novo e a sombra do autoritarismo. Apesar das mudanças sociais e econômicas positivas, o governo de Vargas tomou um rumo sombrio em 1937. Enfrentando oposição da esquerda e da direita, Vargas orquestrou um autogolpe. Ele usou um complô comunista fabricado, conhecido como Plano Cohen, para justificar sua tomada do poder absoluto. Isso marcou o início do Estado Novo, um período de regime autoritário que duraria até 1945. Sob o Estado Novo, Vargas consolidou seu poder. Ele fechou o Congresso, baniu partidos de oposição e impôs censura à imprensa. Vargas também criou uma vasta máquina de propaganda para promover o nacionalismo e sua imagem como um líder benevolente. O Estado Novo foi um período de repressão e perseguição política.
A polícia secreta de Vargas silenciava impiedosamente a dissidência e muitos brasileiros foram presos, torturados ou forçados ao exílio por suas crenças políticas. Este capítulo sombrio lançou uma longa sombra sobre o legado de Vargas, apesar dos avanços sociais e econômicos feitos durante seu governo. A queda e ascensão de Vargas. Um legado interrompido. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 marcou um ponto de virada para o Brasil e Getúlio Vargas. A guerra teve um impacto profundo no Brasil, tanto interna quanto internacionalmente. A participação do Brasil na guerra ao lado dos aliados criou pressão pela democratização. As contradições de lutar contra o fascismo no exterior, enquanto mantinha uma ditadura em casa, tornaram-se cada vez mais insustentáveis. Enfrentando crescente pressão interna e externa, Vargas foi forçado a renunciar em 1945. Sua saída inaugurou um período de eleições democráticas e uma nova Constituição. No entanto, a carreira política de Vargas estava longe de terminar. Ele permaneceu uma figura popular, particularmente entre a classe trabalhadora que se lembrava de suas reformas sociais. Em 1951, Vargas voltou ao poder, desta vez eleito democraticamente como presidente. Essa volta por cima notável solidificou seu status como uma das figuras mais importantes e controversas da história brasileira. O legado duradouro de Vargas. Herói ou ditador? O legado de Getúlio Vargas permanece um assunto de intenso debate no Brasil hoje. Ele é reverenciado como um líder transformador que modernizou o país e criticado como um governante autoritário que suprimiu a democracia. Não há dúvida de que Vargas deixou uma marca indelével no Brasil. Suas reformas econômicas e sociais transformaram o país, lançando as bases para uma sociedade mais industrializada e justa. As leis trabalhistas que ele implementou continuam a proteger os trabalhadores brasileiros hoje. No entanto, as tendências autoritárias de Vargas não podem ser ignoradas. O período do Estado Novo permanece como um lembrete gritante dos perigos do poder desenfreado e da supressão das liberdades civis. Em última análise, o legado de Vargas é complexo. Ele era um homem de contradições, capaz de grande visão e ambição implacável. Ele foi um herói que trouxe progresso ou um ditador que esmagou a dissidência? Esta pergunta continua a ecoar no Brasil hoje, um testemunho do impacto duradouro de Getúlio Vargas e da Era Vargas na história e identidade da nação.